Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho dentro do curso de musicoterapia sobre neurologia aplicada à musicoterapia. Como o próprio nome da disciplina já diz, nós vamos trabalhar como que as questões neurológicas sofrem interferências com a terapia realizada com música dentro das reabilitações. Eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas e especialista em Educação Especial e utilizo da ferramenta da musicoterapia diariamente com as pessoas com deficiência. Para iniciarmos, eu trouxe uma frase para vocês que é o seguinte: a música tem poder de cura. Ela tem a capacidade de puxar as pessoas para fora de si por algumas horas. Do mesmo jeito que ela puxa para fora de si, ela também puxa para dentro de si. É o que nós vamos ver hoje na nossa disciplina de neurologia aplicada à musicoterapia. Então, a musicoterapia ela está presente em todas as culturas e já vem isso de uma época mais remota. Os indivíduos eles apresentam a capacidade básica de seu processamento, o qual está organizado em módulos diferenciados e envolve regiões diferentes do cérebro. Então, a música ela vai atuar numa área específica do cérebro e, ao mesmo tempo, vai acender no nosso cérebro diversas áreas. Então, eu trouxe para vocês aí um mapa do nosso cérebro que mostra quais são as áreas que funcionam com a música. Então, nós temos aí a questão do córtex motor, que é o movimento, o bater o pé, dançar e tocar instrumentos. O córtex sensorial, que é a reação tátil ao tocar algum instrumento ou a dançar. Ativa também a questão do córtex visual, quando a gente está lendo a música, a gente está observando no movimento, ou que a gente está realizando um movimento com o nosso próprio corpo. O cerebreiro, que tem os movimentos, como bater pé, dançar, tocar no instrumento, também envolvido com a reação emocional quando se ouve a música. O córtex auditivo, que são as primeiras etapas da audição do som e a percepção da análise dos tons. E o córtex pré-frontal, que é a criação de expectativas em relação ao que você está ouvindo. Então, são essas as áreas do nosso cérebro que estão envolvidas quando nós ouvimos música. Nós vamos trabalhar dois específicos, tá? Que é o córtex auditivo e o córtex motor. O córtex auditivo, na verdade, os dois, ambos, são necessários quando existe a capacidade cognitiva da gente compreender a questão da música. Então, esses dois córtex são mais desenvolvidos na área musical. O córtex auditivo, ele é uma parte do cérebro que ele processa as informações auditivas. Então, ela é uma parte do sistema auditivo que vai interpretar a questão do tempo, da harmonia, da intensidade, da frequência e dos estímulos que são recebidos pelo ouvido. É no córtex auditivo, por exemplo, que a gente encontra a questão do PAC, que é o processamento auditivo central. É aquilo que a gente ouve e como que a gente absorve aquilo que a gente está ouvindo. Outra área que vai funcionar também é o córtex motor. Ele está dividido em vários componentes, mas cada componente vai agir de uma forma diferenciada. O pré-motor, ele age na preparação e na execução dos movimentos. O lombo parietal é a percepção sensorial, os gestos simbólicos, a idealização dos movimentos que você vai fazer e a organização visoespacial. O corpo estriado é um controle motor, ou seja, é aquilo que vai te controlar para você executar ou não a questão do instrumento ou a música. O tálamo são as retransmissões, ou seja, tudo aquilo que você absorve e depois você transmite. Ele vai codificar as ações motoras. E o cerebelo é responsável pela manutenção e o equilíbrio corporal, a postura e o controle do tônus. Então, aí estão as áreas que são mais afetadas, né, mais atingidas com a música. E por que a gente está trabalhando com essa questão do cérebro? Porque como nós temos a questão dos neurônios, né, e a nossa terapia vai ser com essa questão neural, muitas vezes, por causa de algum acidente, alguma coisa, a pessoa, por exemplo, bate exatamente essa área. E aí você precisa estimular novamente essa área que foi afetada do cérebro. Então, você sabendo
qual foi a área e pelo que ela é responsável, você consegue desenvolver melhor as suas práticas e as suas teorias. Então, além disso, né, nós também temos, quando escutamos música ou fazemos a terapia com música, as áreas corticais ou subcorticais. Ou seja, elas também produzem respostas emocionais. Então, não é só uma resposta motora, não é só uma resposta física, mas também uma resposta emocional. A música, ela é um estímulo multimodal. O que significa estímulo multimodal? Ou seja, quando nós ouvimos músicas, não é só a questão auditiva que está sendo estimulada. Também tem a questão visual e a questão motora. Por isso que ela é considerada um estímulo multimodal. A musicoterapia e as doenças neurológicas. Essa ativação pode ser muito benéfica no tratamento de diversas doenças neurológicas, seja através da questão da reabilitação ou a questão de estimulação de conexões neurais alteradas. A musicoterapia, como terapia mesmo, ela pode estimular mudanças de áreas cognitivas e motores após doenças neurológicas. Nós vamos ver algumas doenças neurológicas para vocês poderem compreender isso mais na prática, tá? Então, como nós já estudamos anteriormente, a história da reabilitação por meio da música, ela vem desde a Segunda Guerra Mundial. Então, nessa época, as pessoas trabalhavam com a questão da reabilitação neurológica em militares que eram vítimas, por exemplo, de traumatismo craniano. A neuroreabilitação é um tratamento que envolve profissionais de várias especialidades. E eles estão voltados o quê? Na recuperação, ou seja, parcial ou total de pessoas que tiveram algum tipo de deficiência neurológica, física, sensorial, cognitiva. Pode ser ela um transtorno, né, definitivo ou temporal. Naquele momento, ele está com aquele déficit, mas ele pode, com os tratamentos, ir melhorando. Já a neuroreabilitação, ele é um processo que pode ajudar qualquer pessoa com incapacidade neurológica, sejam pacientes com quadros agudos de acidente vascular cerebral, por exemplo, ou se não deteriorização funcional, com pacientes como, por exemplo, esclerose múltipla. A musicoterapia, ela vai melhorar as funções de menor taxa de complicação e com isso vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. A neuromusicoterapia, ela vai abordar a terapia em doenças especificamente neurológicas. Já a técnica de neuroimagem são as técnicas que são usadas para identificar, através da imagem, como que funcionam esses estímulos musicais em determinado indivíduo. Algumas músicas e algumas terapias vão funcionar em um indivíduo de uma maneira e outro indivíduo de outra. E são as técnicas de neuroimagem que vão comunicar isso, que vão nos dar pistas de como isso está funcionando. Em pacientes com doenças como, por exemplo, o Alzheimer, foi observado uma melhora cognitiva através de escutas de músicas relacionadas à memória remota dos pacientes. Por exemplo, quando nós utilizamos uma música relacionada à história que essa pessoa tenha, essa pessoa consegue relembrar de alguns fatos. Pacientes que sofrem um acidente vascular cerebral, ou mais conhecido como AVC, né? Eles podem ter episódios de perda de memória recente, e essas músicas elas podem ajudar na recuperação cognitiva e preservação desse transtorno, a questão do humor, a questão da função cognitiva. Então, a música vai ajudar nessa questão da memória de longo prazo, interferindo com que esses neurônios estejam novamente ativados. O Mozart é uma experiência que foi colocada para as crianças que tinham epilepsia grave, que corriam com espasmos bem constantes e a medicação era difícil de controlar isso. Então, eles colocaram para as crianças a música do Mozart, intercalando a música e com o silêncio, e perceberam que esses espasmos iam diminuindo. A música ela também pode auxiliar a questão da neurogênese, ou seja, a regeneração e a reparação de neurônios que foram afetados por alguma coisa. Pode ser pela questão de hormônios, esteroides, que atuariam na plasticidade cerebral. Já existem pesquisas dizendo que a plasticidade cerebral de pessoas que são musicistas
se recuperam mais rápidos. A gente tem um exemplo, por exemplo, do Herbert Viana, que sofreu um acidente vascular muito sério e a sua plasticidade cerebral foi muito bem recuperada, né? Então ele teve um bom desenvolvimento. E isso os médicos atribuem à questão dele ser músico há muitos anos. Essa plasticidade cerebral é como a estrutura e a função vai acontecer. Que pode decorrer os processos de aprendizagem, eles sejam secundários a esse trauma, essa lesão, e pode também abrir novas expectativas para a neuroreabilitação. Ou seja, a plasticidade cerebral ela pode ocorrer uma melhora muito grande com a questão do trabalho com a música na reabilitação. A interação do indivíduo com o ambiente. Então, essa interação do indivíduo que tem uma questão neurológica e o meio, né, auxilia ele na questão com a música, facilita porque, como a gente conhece a questão do Vygotsky, que fala que é o meio que vai fazer essas interações sociais, esse meio realizado com música, parece que o sistema nervoso, ele se reorganiza melhor. Então, facilita um pouquinho. Então, por causa da plasticidade cerebral, o meio pode facilitar de forma que o cérebro seja moldado pelas experiências com música. Também tem uma função compensatória no processo de reabilitação. A musicoterapia ela funciona sim como uma função compensatória, porque ele identifica quais são as habilidades ou funções preservadas desse paciente, ele vai potencializar isso. E também ele vai buscar qual é o déficit que foi adquirido e vai tentar recuperar esse déficit. A musicoterapia ela pode potencializar a comunicação em tratamentos que utilizam, por exemplo, com as pessoas que perderam a questão da comunicação por algum motivo. Então, não só a comunicação na questão da fala, mas também da organização dessa estrutura, né? Como que ele mantém essa estrutura de comunicação. Então, pode ser por canções pré-gravadas ou pode ser uma playlist só para esse fim, mas a intenção é que o indivíduo se comunique melhor. Nós temos agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos distúrbios de memória. Nós vamos utilizar uma segunda aula para falar sobre distúrbios de memória e algumas atividades que a gente pode realizar para pessoas que têm distúrbios de memória, inclusive a questão do Alzheimer. Até daqui a pouco.